Jones, nada que diz respeito a expor a verdadeira natureza do regime chinês eu acho exagerado. Eu estou convencido de que a China hoje é a grande ameaça geopolítica ao mundo livre. Ela está numa Guerra Fria 2.0 contra o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos. Encontrava no Trump uma barreira, porque ele tinha um pouco mais de clareza moral, que é a expressão que tanto falta aqui, que é o que o Reagan tinha em relação à União Soviética, o império do mal, né? Enquanto que outros tantos, inclusive os democratas, tentam passar pano de alguma forma. A China é agressiva na sua política externa, ela tenta intimidar ou comprar todo mundo. O nosso atual embaixador no Brasil passou pela Argentina, o Leonardo Coutinho fez uma ótima reportagem na Gazeta do Povo, mostrando esse rastro que ele deixou pela passagem dele lá, né? Como é que é agressivo na estratégia de calar, de intimidar e de comprar. E está cheio de despachantes do regime chinês aí espalhado mundo afora, na imprensa e tudo mais, disposto a acatar esse tipo de mensagem de que temos que ser pragmáticos, é o nosso maior parceiro comercial, blá, 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 blá. Como se uma coisa tivesse a ver com a outra. Como se a gente não pudesse vender minério de ferro, soja e comprar produtos manufaturados baratos sem ter que aderir ao resto todo. Né? A começo de conversa, a narrativa de que tanto faz como tanto fez China ou Estados Unidos liderando o mundo. Né? Claro que não. Um representa o mundo livre, democracias representativas, liberdades individuais, liberdade de expressão, Estado democrático de direito, império da lei, e o outro representa o quê? Uma ditadura que persegue minorias, joga elas em campos de concentração, caça médicos e jornalistas que ousam fazer perguntas incômodas sobre uma pandemia, uma epidemia que vira uma pandemia por conta, em boa parte, disso, né? E por aí vai. A China tem isso também, né? Ela mente, ela esconde todos os dados, você não sabe em que confiar. E muitos jornalistas compraram a valor de face os números oficiais, né? 4 mil pessoas. Quer dizer, a China, de repente, é um exemplo de gestão e isso tem uma justificativa. É porque quiseram usar o caso da reação da China nessa pandemia, que foi lá que surgiu, quero sempre frisar, para levar adiante ao resto do mundo exatamente essas receitas. Né? Lockdown, isolamento, fecha tudo, cala a boca e impõe de cima para baixo, por meio das autoridades do Estado, aquilo que é respaldado supostamente na ciência. Então usaram o caso chinês para transformar o mundo ocidental em províncias chinesas, né? Com a militância voluntária, né, ou comprada de muita gente na mídia. Que é exatamente o que acontecia na época da União Soviética. Tinham os dupes, né, os idiotas úteis, aqueles que foram manipulados, comprados na imprensa ocidental para poder falar sobre as maravilhas da União Soviética. Vamos lembrar que o Durante, do New York Times, ganhou um prêmio Pulitzer na década de 30 pelas suas reportagens enaltecendo comprado. Mas, Jones, é importante lembrar aqui, mas é importante frisar aqui que não necessariamente você precisa, de fato, comprar tudo e todos, porque tem muitos que são simpáticos à ideia, né, de um governo mundial, de um globalismo, de socialismo, e que são vítimas daquilo que a gente chama de Trump Derangement Syndrome, mais recentemente, ou então de anti-americanismo patológico, que é uma doença mais estrutural. Então, os soviéticos antes e os chineses hoje encontram uma certa receptividade interessante em boa parte da imprensa, porque já são um bando de jornalistas anti-americanos que cospem no legado dos Estados Unidos, da América, né, e do próprio Ocidente. Olha só, a notícia que saiu hoje, né, no Globo mostra que deputados estão avaliando impedir Bolsonaro de vetar a entrada da Huawei no 5G do Brasil. Veja que curioso, né? São os despachantes do regime chinês agindo, enquanto que o presidente, mesmo tentando se equilibrar em relação a essa pressão do agronegócio que vende para a China e tudo, está tentando, pelo menos numa área sensível,
que é a área de informação, que diz respeito a interesses estratégicos nacionais, soberania nacional, está tentando impedir que uma empresa ligada à ditadura chinesa seja dona de toda a infraestrutura, né? Mas os deputados despachantes da ditadura chinesa já estão agindo. Assim como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, agiu como uma espécie de despachante do regime chinês quando, né, condenou o deputado federal, filho do presidente da República, mais votado em 2018, que é o Eduardo Bolsonaro, por criticar o regime chinês, em vez de ficar do lado da democracia brasileira, enquanto que o embaixador chinês estava intimidando e agredindo verbalmente o deputado federal brasileiro. Assim como mandaram cartinha para deputados para que não reconhecessem a vitória em Taiwan da eleição, porque eles não reconhecem a independência de Taiwan. E muitos deputados acatando esse tipo de chantagem e pressão. Então, o mundo hoje está vendo, né, de forma dinâmica, dia a dia, esse filme. E esse filme é uma disputa geopolítica entre Estados Unidos e China. Com a saída de Trump, que tinha clareza moral e coragem para peitar, é óbvio que a China solta fogos de artifício e o Xi Jinping, que é o líder mais concentrador de poderes em 70 anos de PCC no comando da China, desde Mao Tse-tung, só tem a sorrir com tudo isso que está acontecendo nos Estados Unidos. Falamos do impeachment ainda há pouco, esse caos todo, essa suspeita no sistema eleitoral e agora a chegada nesse clima de uma esquerda muito mais soft, acredita no soft power, a América é excepcional como todo mundo é, e vamos conversar com a China. É óbvio que o Xi Jinping está adorando. Então, a China é hoje a maior ameaça ao mundo livre. Quem diz isso não sou eu só, são vários. Mike Pompeo, Nikki Haley, que foi embaixadora americana na ONU. Na biografia dela, ela é muito clara ao colocar a China como a maior ameaça. E é evidente. Tem um livro chamado Backlash, que mostra exatamente isso. A China exagerou na dose nessa agressividade, né? E isso está gerando uma reação. Então já temos vários países ocidentais, Austrália, Reino Unido, vários países se unindo para cobrar, por exemplo, retaliações à questão da pandemia, a cobrar da China uma postura diferente, a exigir que respeite a soberania nacional desses países. Então já está começando a haver uma espécie de reação, de backlash, porque eles exageraram na dose. Agora, a reação na mídia, essa vai ser a última, como aconteceu na Guerra Fria 1.0. Nenhuma surpresa aqui.